Graça e paz, irmãos, que a paz do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesse momento, irmãos, eu quero tratar um assunto aqui, porque a gente fala sistema, que nós estamos combatendo um sistema, e tem pessoas que às vezes não entendem, acham que nós estamos combatendo uma doutrina, uma forma de crença, mas nós vamos interpretar agora o que é um sistema, para vocês entenderem bem. Quando a gente fala sobre a federação ou sobre alguma denominação que está ligada a ela, a esse sistema, não é? Então nós vamos dar uma pequena explicação, já tem aqui um esboço. Já havia feito uma gravação numa praça, ficou até bonito, mas só que o barulho foi muito, irmãos, porque estava ventando e também, enfim, era para mim fazer aqui mesmo, né? Então vamos lá, os irmãos prestem atenção, isso é importante para aqueles que têm interesse, é claro. Bom, vamos começar, irmão, iniciando a falar a respeito de um sistema religioso. Existem vários sistemas, sistema econômico, sistema tecnológico, enfim, sistemas são muitas coisas que estão dentro de um sistema que rege todos os sistemas, vamos ser bem sinceros. Os sistemas são regidos por um sistema absoluto. Vamos dizer assim. Como assim? Quer dizer, se existe um sistema, existe alguém sobre aquele sistema que consegue regê-lo. E não deixa de ser uma pessoa humana ou um espírito contrário. Porque nós vivemos dentro de um sistema. Quer você queira, quer não, nós vivemos dentro do sistema. Precisamos, sim, de viver materialmente dentro de um sistema. Isso não quer dizer que dentro do sistema religioso nós dependamos dele para viver, porque nós dependemos de Jesus Cristo. Então nós não podemos viver dentro de um sistema religioso. Nós temos que viver em Jesus Cristo. Agora as outras coisas, existem sistemas de diversas partes. Porém eu vou falar aqui de alguns sistemas, vamos dizer, de alguns sistemas que englobam, que manifestam nele o controle ou o domínio do ser humano de uma forma geral, vamos dizer assim. O sistema religioso, primeiramente, ele é caracterizado por elementos que expressem a religião, mesmo que esse não seja o seu objetivo. Porque às vezes, irmãos, há um sistema que parece religioso aos olhos daquele que está observando, mas o objetivo dele é outro. Porque a palavra religião quer dizer religare, ligar o homem com Deus, não é? Porém, nós sabemos que dentro da nossa postura cristã, dentro daquilo que está escrito na santa palavra de Deus, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ok? Então, mas dentro da religiosidade do homem, dentro desse sistema religioso, que não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar agora, que isso seria a verdadeira religião, existe a religiosidade, que é uma qualidade do indivíduo que caracteriza pela disposição de integrar-se às coisas sagradas, entende? Contudo, o religioso, irmãos, ele é um fanático. Quando a pessoa, eu sou religioso, então ele é um fanático. Por quê? Porque ele se torna intolerante. Quando a pessoa é religiosa a ponto de se tornar intolerante, ele é um fanático. Certo? Ele é um fanático por quê? Você pode dizer. Ele não aceita as práticas religiosas dos outros, ou as outras crenças, as outras formas de agradar a Deus. No sentido espiritual, quer dizer assim, ele diz que só a igreja dele se salva, só ele só ali que é o caminho, só ele que tem a salvação. Isso é um sistema que é exclusivista. Esse é um sistema exclusivista que foge das características cristãs, porque nós sabemos que aquele que tem o Senhor Jesus Cristo sabe que não é uma placa denominacional que vai levá-lo ao céu, mas o único caminho que pode levá-lo ao céu,
que tem esse poder é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que são religiosos, dentro desse sistema, eles põem o Senhor Jesus em segundo plano e colocam a sua igreja como a prioridade para a salvação. Considera que o caminho que ele serve, a igreja que ele está, tem que ser inquestionável. E eles se apegam ao poder e tendem a manipular as mentes também das pessoas para que elas também sejam instrumentos, que nem marionetes, na mão dos seus líderes religiosos, que já estão também manipulados por um sistema espiritual maligno. Porque desde o momento, que nem ouvi uma pregação, que uma pessoa fala que Jesus Cristo, ele não é a graça de Deus, que a graça de Deus é um poder, é uma força, ora, isso daí é algo que nós devemos ignorar, porque o único que é a graça é Jesus Cristo. Porque se nós formos analisar dentro daquilo que é espiritual, o que é ser agraciado? Ser agraciado, irmãos, é receber de Deus uma graça, receber de Deus um favor, receber de Deus uma grande misericórdia. E qual foi a grande misericórdia que recebemos de Deus? Foi o Senhor Deus ter enviado ao seu unigênito Filho. Diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, irmãos? Então, isso não se trata, irmãos, de um sistema. Isso é algo espiritual, foi Deus. Isso não pode passar nada sobre isso. Não posso dizer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não é o motivo da nossa salvação. O motivo da nossa salvação está aqui, 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é um sistema que dá para nós. Isso foi Deus. Isso foi Deus que deu para nós. Deus não está submisso a nenhum tipo de sistema. Ele não precisava ter um sistema aqui na terra para fazer com que Jesus Cristo nascesse. Muito contrário, o Senhor Jesus Cristo veio e combateu o sistema religioso dos fariseus, daqueles que estavam no templo, sacerdotes da época que haviam contrariado totalmente a doutrina, o mandamento mosaico, porque eles haviam naquele tempo já transgredido a própria lei que Deus deixou para eles. E haviam também feito do templo, que seria chamado, que está escrito, irmãos, a casa de meu pai. O Senhor Jesus disse assim, quando ele chegou em Jerusalém, que ele foi fazer ali que era uma festa, e ele foi até lá, e ele encontrou ali no templo os vendilhões, não é? Eu não sei se nesse capítulo aqui, mas não é preciso nem eu ler, porque os irmãos já conhecem, né? E ele disse assim, vós tendes feito da casa de meu pai covios de ladrões e salteadores, porque estavam vendendo e negociando. Eu não vou ler, porque vocês já conhecem isso aí, não é, irmão? Vós tendes feito da casa de meu pai covios de ladrões e salteadores, e a casa do meu pai tem que ser chamada casa de oração. Foi onde ele pegou o chicote e expulsou todos os que estavam ali. Porque aquele sistema religioso já estava corrompido. A forma de adoração, de reintegração do homem a Deus, já não tinha mais condições, porque o homem transgredia todo momento. Então precisava não de um sistema, mas precisava de alguém que vencesse tudo, para que nós tivéssemos a oportunidade de receber aquilo que nós recebemos hoje, que é a graça de Deus. O homem por si próprio, jamais, pelas suas obras, jamais ele poderia se levantar. Um defunto não se mexe sozinho. Mas o Senhor veio para dar a nós a vida. E esta vida veio através da sua morte e da sua ressurreição. E isso não foi um sistema. Isso foi uma graça. Foi um presente que nós não merecíamos.
Quando você vê uma pessoa pregar contra isso, você já percebe que essa pessoa perdeu o rumo das coisas, está deixando Jesus Cristo para trás, achando que as suas obras, achando que as suas atitudes são necessárias para que ele venha obter a salvação. Sim, as suas obras, elas são boas quando elas estão em Cristo, quando elas saem através da obra de Cristo, que foi a sua morte e ressurreição na cruz. Sem isso, não adianta nada. Sem isso, está escrito, a caridade diz assim, 13 de 1 Coríntios, diz assim, se eu tivesse... Vamos lá. É bom pegar a Bíblia, porque senão daqui a pouco vocês podem achar que eu estou inventando coisas aqui. Isso aqui é muito importante, irmãos, é um ensinamento que Deus me dá de passar para vocês verem que o que a gente procura falar aqui é baseado dentro do que está escrito. Nós não falamos da nossa mente humana, porque nós não temos nada, irmãos. Se o Senhor não nos der, nós não podemos fazer absolutamente nada. No livro Salvo Erro de Coríntios, vamos ver qual capítulo. Eu não tinha isso assim preparado, porém eu já estava gravando numa praça um outro assunto, porém aqui Deus está me levando por um outro caminho, entendeu? Por um outro caminho para que nós pudéssemos entender melhor como funciona esse sistema e como funciona a verdadeira obra de Deus, que não é um sistema, mas que é obra de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é nenhum sistema, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Certo? Então vamos lá em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, olha bem, ó. Diz assim, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Quer dizer, não adianta você fazer isso, fazer aquilo, se você não tiver Jesus Cristo. A razão, essa caridade se chama Jesus Cristo. Então, a razão dos teus frutos, que hoje, depois de conhecer ao Cristo Jesus, essas obras que você produz hoje, não são por causa de você, são por causa daquela obra que foi feita na cruz. Por isso que diz que a fé sem obra, ela é morta. Se a tua fé não estiver em Cristo, não adianta, você está com fé aonde? A tua fé é morta, porque não tem a obra que é Cristo. A obra da cruz, você está entendendo? E o sistema, ele faz você pensar que você tem que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é o quê? Obedecer o sistema. E não adianta você obedecer o sistema se o sistema não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Se a religiosidade está te fazendo fanático. Se você não considera irmão aquele que também foi lavado no mesmo sangue, porém está em outra denominação, mas que professa a mesma fé, que crê no mesmo Deus, que acredita em Jesus Cristo como seu único Salvador e que não está descambando para o lado da idolatria ou para o lado do farisaísmo. Tá entendendo, irmão? Então isso tudo aconteceu. O sistema religioso da época foi combatido por Jesus Cristo. Foi a coisa que ele mais combateu. Imagine, aquilo que mais os homens achavam que era sagrado. Ele combateu contra os sacerdotes que estavam dentro do templo. E não só isso, ele combateu a ponto de dizer que o templo seria derrubado. Querendo dizer assim, isso para mim não adianta nada. Porque o que importa não é isso. Isso, Deus se agradou. Deus amava, enquanto o povo que estava ali dentro estava fazendo certo. Então, como que você está num lugar que já não está mais fazendo certo? Quando você desobedece à voz de Deus e começa a obedecer um sistema que te faz intolerante, um sistema que te faz soberbo, um sistema que faz você se afastar dos humildes e se apegar somente àqueles que têm condições, um sistema que só acredita naquilo que sai da boca daqueles teus companheiros,
ou daqueles que fazem parte da tua denominação. Isso é um sistema. Então, não é raro observarmos este ou aquele sistema religioso apregoar que só ali que tem o caminho. Isso não é raro. A transformação da humanidade, em verdade, irmão, que nós temos que ter esse conceito, que ela jamais poderá ser o caminho pelo simples fato de expressar as necessidades que eles mesmos defendem e que na verdade, e não é verdade, porque isso não liberta. O sistema, quando ele defende alguma coisa dele próprio que não vem de Deus, não vai libertar você, porque só Jesus Cristo tem poder de libertar o homem do pecado. Entendeu, irmãos? Então hoje nós vemos o que é um sistema. Hoje nós entendemos que a religiosidade é um sistema, irmãos. A religiosidade. Então quando nós combatemos o sistema do anticristo, nós temos que lembrar uma coisa. O que o anticristo precisa para que ele tenha domínio sobre a face da terra e sobre todos os sistemas e todas as nações? Ele precisa de ter uma plataforma exclusiva para que ele tenha domínio sobre os demais. Então é necessário que ele tenha uma organização que já venha trabalhando para gerar uma oportunidade dele ter um lugar para ficar centralizado e dali ele dominar todo o sistema, tanto político, econômico, geopolítico, social, entendeu? E principalmente o religioso, porque o homem ele está dotado já de um desejo de ter alguma crença. Isso daí já é uma coisa que está no homem. Você diz que é ateu, mas mesmo você sendo ateu, você pode ser uma pessoa ateu, mas você crê que você não crê. Você crê que não existe. Já é uma crença. Embora eu não creio em nada, então você crê que não tem nada. Você não deixa de crer. Apenas você crê num vazio, num espaço morto, num espaço sem vida. Por isso você vive a tua crença do nada, daquilo que você acredita que nunca existiu, mas que veio de uma ciência, de uma explosão, de um Big Bang, enfim. É a tua forma de crer. O religioso tem a sua igreja. Aquele que é religioso, ele crê na sua igreja. Aquele que é cristão, ele crê em Jesus Cristo. Então, o que o Satanás tende a planejar? Unir todas essas denominações para que elas sejam lideradas por um único sistema, por uma única cabeça, não mais a cabeça de Cristo, mas a cabeça do sistema. Para isso, o que ele precisa? Ele precisa de uma organização. Então, essa organização ela vai ter que ter dentro dela todas as ferramentas para que ela possa reger aquilo que é necessário para que o anticristo tenha, então, habilidade e todo domínio sobre qualquer setor. É necessário que haja uma polaridade. Então, ele começa a dividir. É o que nós estamos vendo hoje. Divide o mundo em duas partes. Porque dividir para depois conquistar. Vejamos o que está acontecendo hoje dentro das nações. Uma divisão. Um lado é a direita, outro é a esquerda, certo? Uma divisão geopolítica, uma divisão de ideologias. E dentro das religiões, também uma divisão. Porém, agora chegou o momento que é fato dele unir essas religiões numa unidade não guiada por Deus, mas uma unidade que é pluralista, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com a união, com o bom e com o suave, que os irmãos vivam em união. Porque eu creio em Cristo, Jesus. O outro crê numa outra crença, num outro Deus, numa outra forma de divindade. Como que eu posso unir o meu Jesus Cristo, o corpo de Cristo, com o corpo de Belial? Não tem como. Ou, para mim não falar outros nomes, né? Porque senão pode gerar uma intolerância religiosa. Como que pode o corpo de Cristo se unir com algo que é, na verdade, a Bíblia condena?
Por isso a Bíblia Sagrada, ela é perseguida. Ela é o inimigo, hoje, ela se torna um inimigo do sistema, porque ela não concorda com o sistema. Então, qual é a finalidade do sistema? É fazer você desacreditar naquilo que está escrito. Porque se você desacredita, se você acha que ela contém, você começa a ter uma dúvida. Mas se você tem certeza que ela é a palavra de Deus, ela é como um escudo que não te separa de Deus, ok? Então, para o sistema do anticristo, é necessário também que a Bíblia seja eliminada da sua forma, da sua forma natural que chegou até nós pela força de Deus, mesmo sendo homens que a escreveram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso há esse problema em que muitas pessoas vêm contra a Bíblia, porque a Bíblia fala a verdade e o sistema é mentiroso, entendeu? Então veja bem, então o anticristo tendo esse órgão que hoje se chama ONU, ele já está controlando a saúde, ele controla os governos, ele controla o sistema monetário e agora já está controlando as religiões, que já fizeram uma federação de igrejas. E fazendo tudo isso, você apenas é um gado. Desculpe a expressão, você está sendo manipulado por um sistema que te faz acreditar naquilo que ele quer. Ele induz você a comprar, induz você a vender, mostra através de meios midiáticos aquilo que você precisa, até mesmo aquilo que você gosta, e muitas das vezes você é levado ao consumismo para que você mesmo entre numa situação de miséria e depois você fica dependente daquele que está te dominando, dependente de uma dívida, dependente de alguma pessoa que te ajudou. Por isso que aí alguma denominação se junta com a maçonaria ou se junta com outra coisa, que já está ligado tudo nesse mesmo sistema do anticristo. Entendeu? Então, no momento que a denominação ela se une, isso não é que ela se une com uma coisa pluralista, isso não é bom. Por que não é bom? Deus não quer que sejam todas em uniões? Sim, mas não é esse tipo de união. Nós temos que estar unidos em Cristo. Eu não posso estar unido com Belial. Eu não posso fazer corpo com um corpo que não é o corpo de Cristo. Não dá liga. Porque se você se unir à idolatria, mesmo que você não creia nela, ao unir-se você é um só corpo. Então se você toma o cálice, que você pensa ali que é o cálice da benção, ele deixa de ser da benção, porque aquele corpo já não é mais o corpo de Cristo. Ele já é o corpo de outro corpo que dominou aquele corpo e passa a ser um corpo transgredido, que está debaixo de um sistema corrompido, governado por um espírito que não é mais a cabeça, que é Jesus Cristo. E é o cuidado que as igrejas têm que ter. E muitas delas estão se deixando levar pelo sistema do anticristo. E eles precisam, claro, fazer um cenário global, para que quando chegar esse homem do pecado, como disse Paulo em 2 de Tessalonicenses, ele possa também fazer com que haja uma instabilidade, quer dizer, uma paz momentânea. Então, ele mesmo criou o confronto e ele mesmo elimina o confronto. Então, ele criou o confronto, eliminou o confronto e conseguiu conquistar aquilo, porque ele dividiu para poder conquistar. Aí todos vão falar, foi ele, olha, ele resolveu o problema do mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Aí a igreja de Cristo tem que estar fora disso. Ela tem que estar fora desse organismo que não é o corpo de Cristo. Se ela estiver dentro deste corpo, que a cabeça não é Cristo, logicamente, Satanás que está governando esse corpo. Quando a igreja se une a alguma coisa que é contraditória totalmente à palavra de Deus, você prega assim, contra ideologias humanas que contrariam a palavra de Deus. Ideologias que são hoje pregadas e que
muitas das vezes são todas elas contrárias às Sagradas Escrituras. E essas ideologias estão em uma outra crença, ou melhor, numa crença que se diz também cristã, mas que não cumpre a verdadeira palavra de Deus, mas que ignora a palavra, dizendo que apenas que apenas ela contém a palavra. Você se une a ela, você passa a fazer um corpo só junto com ela. Então aí o seu organismo espiritual, o sistema do seu corpo já não é mais o sistema, já não é mais o corpo de Cristo. Você está se ligando com a prostituição, com a grande Babilônia, a grande prostituta. Então, por isso que o Senhor falou assim, sai dela, povo meu. E o Senhor está dizendo para você, veja se onde você está se uniu com a grande Babilônia. Se uniu, você tem que sair, se você quer a vida eterna. Mas para onde eu vou? Para Jesus Cristo. Porque tem muitos que não se uniram. E tem muitos que estão buscando Jesus Cristo. Mas se onde você está, diz que está buscando Jesus Cristo, mas está ligado a esta Babilônia, você está num sistema corrompido. E esse sistema não é do organismo de Cristo, não é do corpo de Cristo. Nós temos que estar ligados no corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Se você está ligado num corpo que se corrompeu, aceitou ideologias, que eu não vou falar nomes, que existem muitas, que se eu falar aqui pode me complicar o canal. Você procure quantas ideologias que a ONU está aprovando. Você se une a ela, dá o CNPJ a ela, depois senta junto com ela e dando poder, todo o poder, àquele que está na frente, que é dominante, que tem o CNPJ dominante daquele sistema, automaticamente você agora faz parte do sistema, ou querendo ou não. E se você estiver ali compactuando, sabendo do que você está fazendo, você também não é nenhum inocente. Você está porque você quer. Ah, mas se eu sair daqui, vou para onde? Vai para Jesus Cristo. Mas aonde que está Jesus Cristo? Aí você vai ter que orar, porque o Senhor Jesus Cristo falou assim, que nos últimos dias iam dizer, o Senhor está aqui, não, o Senhor está lá, não está acolá. E está escrito assim, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. É fácil você achar. Você tem que procurar aqui dentro desse GPS espiritual. É aqui que você vai encontrar a resposta. Orando, buscando e às vezes procurando uma orientação de alguém que tenha um certo entendimento para que você não seja embaraçado no sistema do anticristo, na federação de Satanás e no último dia você possa perder a vida eterna. Não é isso que o Senhor quer. Se você estiver em Jesus Cristo, pode ter certeza que se você estiver dentro de um sistema, o sistema vai te jogar você fora e você não vai se sentir mais dentro dele, porque você vai ter Cristo. E a sua alma mesmo vai chorar e vai falar para você, sai daí, porque Deus não está mais aí. Outrora estava, noutro tempo era, outrora Deus era, mas agora se esvaziou do Espírito, porque se juntou com um outro tipo de Espírito, cuja cabeça não é Jesus Cristo. Num outro tipo de corpo, cujo corpo não é de Jesus Cristo. Unindo o pluralismo com a unidade do Espírito Santo que não pode ser contaminada. Contaminar o corpo de Cristo, jamais. Ele não se contamina. Ele não se une com a incompatibilidade da sua sabedoria. Não tem. Ele tem a ciência, ele tem o poder. Ele é Deus, é o eterno. O Espírito Santo é puro. Ele não vai se unir com alguma coisa que fala de uma ideologia que corrompe, que destrói e que mata as crianças até dentro do ventre. Você acha que um homem cristão que se une, que a sua denominação se une com um sistema desse, qual espírito que está ali? Aí você começa a ir naquele lugar e não sente mais o Senhor. Você começa a clamar e percebe que tem alguma coisa estranha. Não é preciso ninguém te falar, porque o espírito que está em você, que é de Deus, testifica. E é como um peixe. Quando ele morre, o mar joga ele para fora. Assim você está morto para esse sistema. E automaticamente esse sistema te joga para fora. Por quê? Porque você não é mais do mundo. Você não faz parte mais do sistema satânico. Você agora faz parte de Jesus Cristo.
Entenda bem o que é que eu estou falando com você. Seja espiritual, ore a Deus e saia da Babilônia, povo meu, diz o Senhor. Deus abençoe a todos. Isso foi o Senhor que falou, está escrito. E que o Senhor possa fazer você compreender. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.